Bom dia, boa tarde, boa noite. Veda, agosto de 2020. Estamos chegando na reta final da leitura de um conto ou crônica cada dia, destes livros aqui. Hoje a leitura de Moacir Scliar, o conto História do Movimento Obreiro. E lembrando que na descrição tem um link com todos os contos, uma playlist, eu reuni numa playlist todos os contos. O link está na descrição. Conto de hoje, História do Movimento Obreiro. Como muita gente, eu tive de fugir em 1964, ele disse. E como muita gente, fui para o Uruguai. Mas dentro do Uruguai, acabei no lugar mais improvável para um subversivo, Punta del Este. Eu tinha um amigo lá, um uruguaio chamado Pablo, e este amigo me ofereceu o apartamento da tia, que estava vazio. Ali passei umas 2 semanas, comendo e bebendo do melhor. A despensa estava cheia. Mas briguei com o tal Pablo e ele simplesmente me botou para fora, eu sem 1 centavo no bolso. Sorveu um gole de uísque. Naquela noite, dormi ao relento. Felizmente não estava muito frio, de modo que sobrevivi. O dia raiou e eu vagueava sem destino pelas ruas da cidade, quase deserta naqueles meses de inverno. Começou a chover e entrei numa livraria. Ali descobri a obra que mudou o rumo da minha vida. La História do Movimento Obreiro, em 2 volumes, com belas ilustrações. Era uma coisa deslumbrante. E o texto, que texto! Lendo, tudo fazia sentido. Tudo, toda a história da humanidade, a minha própria trajetória pessoal. Passei ali todo dia lendo. Tomou mais um gole da bebida. Aí veio a moça, que tomava conta da livraria e me disse, de bons modos, naturalmente, que eu não poderia ficar lendo livros, que aquilo era uma livraria, não uma biblioteca. Além disto, acrescentou, a história do movimento obreiro não era curta, muitos capítulos, e eu teria de superar antes de chegar ao final, se é que havia final. Parece que um 3º volume, o decisivo, era esperado. Perguntei o preço. Ela consultou o catálogo e me disse. Era caro, algo assim como $60. Não digo que não valesse, certamente valia, mas, pobretão que eu era, tratava-se de uma quantia simplesmente inacessível. Agora, era linda, moça, e eu fiz o possível para conquistá-la. Pensava em seu amor, naturalmente, pensava também num pequeno apartamento com uma boa cama e refeições quentinhas, mas, sobretudo, pensava no livro. Apaixonado por mim, certamente ela me permitiria ler, talvez até subtraísse a obra da livraria para mim. Seguramente, compreenderia não se tratar de roubo, mas sim de expropriação. Mas todas as minhas tentativas foram inúteis. Quando lhe pedi que me emprestasse o 1º volume até o dia seguinte. No momento em que a livraria abrisse, eu estaria ali para devolvê-lo. Perdeu a paciência e pediu que eu saísse. Garçom, mais um uísque. O silencioso garçom veio, levou o copo e trouxe outro uísque. Saí desesperado a vagar pelas ruas de Punta del Este. De repente, um milagre. Na sarjeta, uma carteira, uma bela carteira em couro legítimo, e dentro dela uma nota de $100. Talvez fosse uma nota falsa, isto naquela época já era um problema, mas a mim isso não importava. Corri à livraria, que estava fechada. Um pequeno cartaz dizia que o horário de funcionamento ia até às 9 da noite. Não eram 9 ainda, mas a livraria já estava fechada. Que frustração, meu amigo. Não, que desespero. Depois de tudo que eu passara, aquela ironia do destino era demais. Pus-me a chorar. Chorei todas as mágoas que eu tinha. E depois saí a andar sem destino. Escute, você não bebe? Respondi que não. Pena, este uísque está ótimo. Mas então, andei e de súbito me vi diante do cassino. E aí a tentação. E se jogasse? Poderia não apenas comprar o livro, como também comer e comer muito bem e dormir num hotel, ainda que modesto. Entrei, joguei e ganhei. Ganhei muito, muito mais do que jamais imaginaria. Quando fui para o hotel às 7 da manhã, era, pelos meus padrões, um cara rico. Pedi uma lauta refeição, tomei um banho de banheira e depois adormeci. Quando acordei, já estava anoitecendo. Corri para a livraria e aí, dolorosa surpresa. A História do Movimento Obreiro tinha sido vendida e era o único exemplar em estoque, disse meu dono. Olhei ao redor, não vi a moça, perguntei onde estava. Ele me respondeu que a despedira. Parece que era tolerante demais, permitia que alguns rapazes furtassem coletâneas de poemas eróticos. Além disto, fechava o estabelecimento antes da hora. Comecei a conversar com um homem.
Resulta que estava com problemas financeiros em sua pequena livraria e que precisava de algum capital. Para encurtar a história, tornamo-nos sócios, foi a primeira de uma série de livrarias que abri. Agora não estou mais no ramo, passei para a construção civil, mas não foi pouco que ganhei. E a história do movimento obreiro? Perguntei. Pois é, sorriu pela primeira vez naquela noite, um sorriso melancólico. Sabe que nunca mais ouvi falar daquele livro? E bem gostaria de saber como termina. Se você encontrar um exemplar por aí, me avise. Paga um preço razoável. Pensou um pouco e concluiu, desde que naturalmente esteja em boas condições.